A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos dar continuidade aí à leitura do livro do profeta Ezequiel. E vamos ler mais dois capítulos, os capítulos 23 e 24. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui neste canal se você ainda não fez isso. Assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e também curti-lo. Isso aí vai dar mais engajamento ao vídeo e o próprio YouTube poderá também começar então a indicar o meu vídeo para outras pessoas. Você inclusive que recebeu este vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Afinal de contas, como eu falei, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Você assistindo um vídeo por dia, você vai ler a Bíblia comigo em um ano, ler toda a Bíblia e aprender muito. Estaremos sempre aí acrescentando algumas aplicações da Bíblia ao dia a dia, questões históricas e teológicas também. Amém? Para que você possa ter acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo tem um link e aqui nos cards também. Então, vamos orar e vamos para a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos aqui unidos para mais um dia de leitura da Tua Palavra. Que possamos, como tenho pedido a cada dia a Ti, Senhor, crescer na graça, no conhecimento de Ti, aprendendo da Tua Palavra, tanto com os acertos como com o erro do Teu povo, para que não venhamos a repetir, a fazer como aquela geração que estava repetindo os erros das gerações passadas, que venhamos a tomar atitudes diferentes, que venhamos a aprender e obedecer a Tua Palavra, guardando-a no nosso coração. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te peço também que o Senhor venha abençoar a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como os seus lares, suas casas, a sua família. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amados? Vamos para a leitura, hein? E a palavra do Senhor veio a mim de novo, dizendo: Ó querido filho do homem, eis que havia duas mulheres, filhas da mesma mãe. E aconteceu que elas se prostituíram no Egito, desde muito jovens se envolveram com todo tipo de perversão. Naquelas terras, viram seus corpos serem tocados lascivamente, seus seios foram afagados e desvirginados. A mais velha chamava-se Aolá Olá, e o nome da sua irmã era Aolivá Olibá. Elas me pertenciam e geraram filhas e filhos meus. Quanto ao significado de seus nomes, Olá, tabernáculo dela, é Samaria, e Olibá, meu tabernáculo é Jerusalém. Olá se entregou à prostituição, enquanto era minha. Ela se encheu de cobiça e lascívia por seus vizinhos e amantes da Assíria. Guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Assim, Olá se deixou envolver pela prostituição, entregando-se a todos eles, homens que faziam parte da elite dos assírios, contaminando-se também com cada ídolo cultuado por quem se apaixonava. Ela decidiu não abandonar sua vida promíscua e libertina iniciada no Egito. Desde a primeira juventude, conheceu muitos homens e deitou-se com todos que a seduziram. Estes acariciavam seus seios virgens e a envolveram em suas práticas idólatras, corruptas e devassas.
Entenda aqui, amados, que Deus não está falando literalmente de duas mulheres, você está entendendo, né? Essas duas jovens, duas mulheres, são aí a representação justamente de Judá e de Israel. Jerusalém, capital ali de Judá, e Samaria, capital de Israel. Continue. Por esse motivo, eu a entreguei nas mãos dos seus próprios amantes, os assírios, com os quais ela desejou ter prazer com tanto ardor e paixão. Então, eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, sequestraram seus filhos e suas filhas e, no fim, a mataram ao fio da espada. O que lhe restou foi apenas má fama entre todas as mulheres da terra, e um castigo severo lhe foi imposto. E esses que Deus chama de homens com qual ou com os quais ela se prostituiu são justamente os líderes dessas outras nações, aqui no caso a Síria, e os governantes de Israel, os governantes de Judá, acabaram atraídos pelo poder dessas outras nações e fazendo aquilo que Deus disse que não era para fazer. Acabaram se relacionando, fazendo aliança, né? Se deitando, que é o texto aqui, a expressão que Deus usa, tendo relações com essas outras nações. Foram relações comerciais, relações de amizade, que acabaram em idolatria e em erro. Continue. Ora, sua irmã, Olibá, viu tudo isso, mas mesmo assim também se deixou seduzir em sua paixão lasciva e cobiçosa, entregando-se desenfreadamente à prostituição. Foi ainda mais pervertida que sua irmã. Veja, Deus fala primeiro de Israel, que foi quem começou na idolatria, ali até mesmo quando aquele rei Jeroboão, ele fez os bezerros e o povo então começou a adorar ali sobre os montes e foi destruída, começou a pagar o preço, e Judá, que é aqui sua irmã, vendo a destruição de Jerusalém, ao invés de aprender e não cair no mesmo erro, não aprendeu, seguiu o exemplo de Israel, buscando ali a idolatria e acabou também pagando o preço. E Deus chega a dizer que Judá vai se tornar ainda pior do que Israel. Continue. Do mesmo modo que sua irmã, também desejou ardentemente os afagos dos assírios, dos governadores e magistrados, seus vizinhos, e guerreiros vestidos em uniformes militares que a impressionavam, todos eles jovens e elegantes cavaleiros. Eis que observei que Olibá também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo e danoso caminho. Contudo, Olibá afundou ainda mais em sua vida ímpia e libertina. Contemplou figuras de homens desenhados nas paredes, figuras de caldeus em vermelho forte, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos lhe pareciam príncipes, semelhantes aos oficiais responsáveis pelos carros de guerra da Babilônia, homens babilônios nascidos na Caldeia. Assim que ela pôs seus olhos neles, desejou-os loucamente e lhes enviou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la e se divertiram com ela no leito dos amores e a contaminaram com a cobiça, a lascívia e a prostituição. Entretanto, depois de haver sido contaminada por eles, Olibá tentou se afastar deles frustrada e desolada. Todavia, ela prosseguiu com insensatez em sua vida promíscua e expôs toda a sua nudez e malignidade publicamente. Então, enjoado e triste, decidi me afastar dela, do mesmo modo como eu tinha me afastado de sua irmã. Nós vamos ver, né, que Judá vai passar por um tempo onde ela vai andar em pecados, vai se levantar ali alguns reis que não eram ímpios, como por exemplo o rei Ezequias, como por exemplo também ali Joás, só que
depois ela vai voltar ao pecado. Então você vê que Israel decaiu logo para o pecado, enquanto Judá não, tinha os seus momentos de servir a Deus, mas depois caía no pecado de novo. Se arrependia, né, quando vinha um novo rei, mas caía no pecado de novo. Até Manassés é um exemplo disso, que começou como ímpio, depois se converteu e voltou ao Senhor. Mas o seu filho veio e andou no caminho errado, no caminho da idolatria. Continue. Apesar de tudo, ela ia multiplicando sua lascívia e libertinagem cada vez mais, à medida que se lembrava dos dias da sua juventude, quando iniciou sua vida de prostituição no Egito. Olibá se apaixonou loucamente por homens voluptuosos, cujos membros sexuais eram semelhantes aos de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, desejaste reviver toda a luxúria da tua mocidade, quando os egípcios apalpavam os teus seios e acariciavam todo o teu corpo para desvirginá-la. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Senhor: eis que incitarei teus amantes contra ti mesma, aqueles de quem te afastaste enauseada, e os trarei para atacar-te de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, homens de Pecode, Soa e Coa, e com eles todos os assírios, rapazes de belo porte físico, todos eles governadores e comandantes, príncipes e homens de prestígio, todos eles oficiais militares, bem trajados, galantes, montados em seus carbosos cavalos. Eles virão contra ti com armas, carros e carroças militares, e com uma multidão de guerreiros. Por todos os lados tomarão posição contra ti, e estarão munidos de grandes e pequenos escudos e fortes capacetes de guerra. Então eu te entregarei a eles, a fim de que sejas castigada, e eis que eles executarão o teu juízo de acordo com o costume deles. Dirigirei contra ti toda a ira do meu zelo, e enfurecidos eles saberão como tratar-te. Eis que cortarão fora o teu nariz e as tuas orelhas, e as pessoas que forem deixadas para trás serão exterminadas ao fio da espada. Em seguida, levarão cativos os teus filhos e as tuas filhas, e quem restar será aniquilado pelo fogo monstruoso. Também arrancarão as tuas vestes e tomarão tuas lindas joias. Desta maneira, haverei de colocar um basta em tua lascívia e a toda a prostituição que começaste a praticar desde o Egito. Então deixarás de olhar com cobiça e volúpia para toda esta gente, e seus ídolos, nem te lembrarás mais do Egito. Pois assim profetiza Yahvé, o Senhor Deus: eis que eu mesmo te entrego nas mãos daqueles que tu odeias, daquela gente de quem te afastaste, decepcionada e enjoada. Eles te tratarão com ódio e maldade e sequestrarão tudo aquilo pelo que trabalhaste a vida inteira. Em seguida, te abandonarão sem tuas vestes, ferida e completamente nua, e a vergonha da tua prostituição será exposta diante de todos. Isso tudo te sobrevirá por causa da tua cobiça libidinosa e da tua promiscuidade abominável. Afinal, desejaste loucamente prostituir-te com as nações ao teu redor e te contaminaste com todas as imagens pagãs e ídolos desses povos. Andaste no caminho da tua irmã e foste mais longe. Por esse motivo, colocarei o copo do juízo dela também em tuas mãos. Assim diz o soberano Senhor: eis que beberás do mesmo copo sentenciado à tua irmã, copo grande e fundo. Ele causará comentários jacosos, ironias
e até escárnio. Tão grande é o copo que contém o teu juízo. Ao tomares dele, ficarás dominada pela embriaguez e por uma tristeza sem precedente, por conta do conteúdo desse copo de desgraça e consternação, o mesmo copo de tua irmã Samaria. Tu o beberás, o sorverás até a última gota, então despedaçarás o teu copo e com os cacos mutilarás os teus próprios seios. Eu tenho dito, palavra de Yahvé, o eterno Deus. Sendo assim, eis que o que declara Yahvé, o soberano Senhor, visto que esqueceste de mim e me deste as costas, também sofrerás todas as consequências da tua luxúria e da tua promiscuidade insana. Então o Senhor disse-me ainda: ó querido filho do homem, queres tu julgar Olá e Olibá? Ora, confrontas, pois, com as suas práticas abomináveis, pois elas cometeram o pior dos adultérios e há muito sangue em suas mãos culpadas, porquanto prostituíram-se com suas imagens pagãs, a ponto de sacrificar os próprios filhos que geraram para o meu prazer a tais ídolos inúteis. Também ousaram fazer isso contra a minha pessoa, contaminaram o meu santuário e, no mesmo dia, profanaram os meus sabás, sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos em holocausto a seus ídolos, elas entravam no meu santuário a fim de profaná-lo. Foi assim que procederam na minha casa. Além disso, elas mandaram mensageiros em busca de homens estrangeiros, que lhes aceitando o convite vieram de terras longínquas, e quando chegaram, eis que tu, ó Jerusalém, te banharas especialmente para recebê-los. Também havia pintado teus olhos e ornara-te para eles com belas joias. E mais, te sentaste sobre um vistoso sofá, tendo à tua frente uma mesa requintada, na qual havias preparado incenso, óleo puros e sagrados que pertenciam somente a mim. Não sei se você vai lembrar da nossa leitura ali no livro das Crônicas, né? Também no livro dos Reis, quando o próprio rei Ezequias vai receber a visita de homens importantes babilônicos. E ele vai mostrar toda a riqueza da casa dele, da casa do Senhor, vai dar presentes. Você deve lembrar quando isso aconteceu e nós fizemos a leitura. É mais ou menos isso que acontecia. Eles queriam mostrar a grandeza, mas ao mesmo tempo estavam seduzidos pela grandeza daquelas nações. Mas eram nações ímpias que tinham crescido a custo de sangue, de morte, de injustiças, as quais estavam debaixo do juízo de Deus. Israel, Judá, cometendo os mesmos erros, se aliando àquele povo, acabaram também se colocando debaixo do mesmo juízo. Continue. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita e despreocupada, homens vulgares, beberrões e aventureiros do deserto foram também convidados, e eles puseram braceletes nos braços de Oolá e Oolibá, estas duas mulheres, e ornamentaram as cabeças delas com coroas de magnífico esplendor. Então eu disse a respeito daquela que fora completamente destruída pelos adultérios, os quais se entregou, que agora a usem como prostituta, que um se contamine com a imundícia do outro. Então eles se deitaram com ela, como quem se deita com uma prostituta qualquer. Assim, os muitos homens se deitaram com Olá e Olibá, mulheres malignas e devassas. Todavia, homens justos as julgarão e sentenciarão ao castigo que merecem,
as mulheres que cometem adultério e derramam sangue inocente, porquanto são prostitutas e há muito sangue em suas mãos culpadas. Pois assim declara Yahvé, o Senhor Deus: farei subir um grande exército contra elas e as entregarei ao horror e à completa pilhagem. Então o grande exército as apedrejará e as retalhará ao fio da espada. Matarão sem piedade seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão até as cinzas. Deste modo, portanto, colocarei um ponto final à lascívia e à perversão na terra, a fim de que todas as mulheres, isto é, as nações, fiquem advertidas e não se deixem seduzir e influenciar pelo vosso mau exemplo. Eis que sofrereis sobre as vossas cabeças todas as consequências de vossos erros e pecados horrendos de idolatria, e todos vós sabereis que eu sou Yahvé, o eterno Senhor Deus. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, veio a mim a palavra de Yahvé nos seguintes termos: ó querido ser humano mortal, filho do homem, registra, pois, esta data, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conta uma alegoria, uma parábola a esta casa rebelde e diz-lhe: assim declara Yahvé, o Senhor: põe uma panela com água no fogo, aguarda que esquente bem. Adiciona à água uma panela, pedaços de carne, as partes nobres da coxa e da espádua, enche-a com ossos escolhidos. Pega o melhor carneiro do rebanho, empilha lenha suficiente debaixo da panela para cozinhar até os ossos. Faze-a ferver bem e observa este teu cozido. Portanto, assim declara o eterno e soberano Deus: pobre cidade sanguinária, desta panela que agora está com várias marcas de ferrugem por dentro, em cujas crostras não desaparecerão dela. Tira, pois, as carnes de dentro dela, pedaço por pedaço. Não escolhas nem sorteies que pedaço retirar primeiro, porquanto o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou no chão, onde o pó da terra o cobriria. Mas foi para ferver o meu zelo ainda mais, e para me vingar que derramei o teu sangue sobre uma rocha nua, a fim de que ele não fosse mais coberto ou apagado. Sendo assim, eis que Yahvé, o Senhor Deus, declara: ai da cidade sanguinária! Eu também farei um grande amontoado de lenha, uma pilha bem alta. Portanto, faze depressa um monte de lenha seca e acende o fogo. Ferve bem a carne, engrossando o caldo, com temperos até secar tudo, deixando os ossos reduzidos à cinza. Logo depois, colocarás a panela vazia sobre as brasas restantes, para que ela seja tão aquecida que até o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e toda a sua ferrugem se consuma. Eis que esta panela só provoca fadiga e frustração pelo trabalho que dá, pois sua espessa e resistente ferrugem não se desprende dela nem com o fogo. A luxúria e a devassidão fazem parte da tua impureza, ó Jerusalém, como eu desejei te purificar, mas tu não me deste ouvidos, não quiseste ser purificada. Assim, não voltarás a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha indignação contra ti. Eis que eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito: chegou a hora de executar o meu juízo. Não conterei meu modo de agir.
nem terei piedade, tampouco voltarei atrás ou me arrependerei. Eis que serás julgada segundo tudo quanto tens praticado, conforme teu comportamento e tuas ações, palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Então veio a mim a palavra de Yahvé e me comunicou: ó querido filho do homem, com um único golpe estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Contudo, não te lamentarás, nem chorarás, nem haverá de ti correr lágrima de pranto. Geme de dor, porém em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos, como se costuma fazer. Ata bem apertado o teu turbante à cabeça e as tuas sandálias aos pés. Não cubras o teu rosto, nem comas do alimento tradicional servido aos enlutados. Assim, comuniquei ao raiar do dia ao povo e à tarde minha esposa faleceu. No dia seguinte, fiz exatamente como o Eterno me havia ordenado. Então, o povo indagou-me: ora, não vais nos explicar qual o significado de tudo que acabou de ocorrer em relação à nossa vida? E lhes repliquei: a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: vai e declara a toda a casa de Israel: eis que assim diz Yahvé, o Senhor Deus, estou a ponto de profanar o meu próprio santuário, a fortaleza de que vos orgulhais, o prazer dos vossos olhos, o grande objeto do vosso carinho e afeição. Eis que vossos filhos e vossas filhas, que deixaste em Jerusalém, tombarão, todos ao fio da espada. Então fareis como eu agi na pessoa do profeta. Não cobrireis o rosto, nem comereis o alimento costumeiro fornecido aos pranteadores. Mantereis os vossos turbantes bem atados à cabeça e as vossas sandálias firmes nos pés. Não vos lamentareis, nem chorareis, mas definhareis com vossas malignidades e gemereis de aflição uns pelos outros. Eis que Ezequiel vos servirá de sinal vivo, do mesmo modo como ele procedeu, assim fareis vós. E quando tudo isso acontecer, então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. E quanto a ti, ó querido filho do homem, no dia em que eu lhes tirar a fortaleza, toda a tua alegria e glória na terra, o grande prazer dos seus olhos, o maior desejo do seu coração e a presença feliz dos seus filhos e filhas, nesse dia, um sobrevivente e fugitivo virá te trazer notícias. Naquela hora, não ficarás sem palavra. A tua boca se abrirá e falarás com o tal sobrevivente. E não permanecerás mudo, e assim haverás de ser um sinal diante de todos eles e reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor. Amém, amados? No livro do profeta Jeremias, nós já lemos a tomada de Jerusalém. Aqui, no livro do profeta Ezequiel, estamos aí nos dias da cidade ser tomada. Estamos vendo por uma outra perspectiva, por uma outra visão, e aí vários anos onde Ezequiel vinha profetizando, mas ainda assim ninguém se converteu. Lembrando que Jeremias estava em Jerusalém e Ezequiel estava em Babilônia. Amém, amados? É isso aí. Acabamos mais um dia de leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de curti-lo. É uma forma gratuita de você ajudar o nosso canal. E se quiser ajudar ainda mais, ore também por nós. Ore pelo canal, ore pela minha vida. Também é uma forma gratuita de você ajudar esse canal. E você pode ajudar ainda mais. E aí sim, financeiramente, através de uma oferta. Na descrição desse vídeo tem links para que você possa fazer isso. E está passando aí também na tela o Pix,
que você também pode fazer isso, seja qual for o valor, se é de coração, será bem recebido. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!